Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Galera, como a gente tinha combinado aí, no final do livro aí, eu vou corrigir as discursivas aí. Então, da física 1, né, eu separei algumas aí, pra gente ir corrigindo. Então, da aula 18, os dois primeiros exercícios aí, eu separei o primeiro, da FUVEST, que é adaptado aí. Ele fala assim: um motor de combustão interna, semelhante a um motor de caminhão, aciona um gerador que fornece 25 quilowatts de energia elétrica para uma fábrica. O sistema motor-gerador é resfriado por fluxo de água permanente renovada que é fornecida ao motor a 25 graus e evapora a 100 graus para a atmosfera. Observe as características do motor na tabela seguinte. Então, consumo de combustível 15 quilos, 15 litros por hora. Energia liberada 36 vezes 10 elevado a 6 joules. Calor de vaporização da água, 2,2 vezes 10 elevado a 6 joules por quilo. Calor específico da água, 4.000 joules quilos por grau Celsius. Suponha que o sistema só dissipe calor pela água, que aquece e evapora. Determine a potência em quilowatts fornecida à água de forma a manter a temperatura do sistema constante. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aí é saber quanto calor foi fornecido para a água. Tá? Então, ela fala para mim que a potência é de 25 quilowatts, tá? É o que ele fornece para a fábrica aí, que ele consome 15 litros por hora, ou seja, em uma hora, 3.600 segundos, né? Então, em 3.600 segundos, a cada 3.600 segundos, ele libera 36 vezes 10 elevado a 6 joules. Né? Então, a potência dele, a potência que ele terá, será o consumo de combustível vezes a energia liberada dividido pelo tempo, 3.600 segundos. 15 vezes 10 elevado a 6 dividido por 36 vezes. Vou colocar 36 aqui no final. 10 elevado a 2, que é 3.200. Aí eu posso cortar esse 36 com esse 36. 6 menos 2, 4. 15 vezes 10 elevado a 4 watts. Só que ele quer em kilowatts, tá? Ele quer em quilo. Então tem que tirar mais 3 daqui. 15 vezes 10 elevado a 1 kilowatts. Ou, se você preferir, 150 kilowatts. Tá. Então, o que eu fiz primeiro? Analisei os dados aqui que eu tinha. E como ele fala que é 15 litros por hora, eu transformei as horas em segundos aqui. Tá? Então, a gente tem que sempre trabalhar com segundos. Então, eu já transformei uma hora aqui. Tá? E esse outro valor aqui ele tinha. Então, potência é o consumo de energia, né? O consumo de combustível vezes a energia que ele tem, dividido pelo tempo. Então, aqui eu coloquei esse 3.600 em notação,
Vai ficar mais fácil para poder calcular. Aí eu já posso cortar aqui 36 com 36 e 6 menos 2. E aí depois ele quer em kilowatts, tá? Então, prefixo K de quilo, quilograma, quilômetro, é sempre 10 elevado a 3. Então, fiz 4 menos 3, 1. Ou arredonda para 150 quilowatts. Beleza? Na B, a vazão V de água em quilos por segundo a ser fornecida ao sistema para manter a sua temperatura constante. Então, quero saber. Ele vai fornecer 150 quilowatts de energia para a água. Para que essa temperatura seja constante, quanto de água tem que entrar? Tá? Então, o que é a quantidade de calor necessário para que a massa de água M passe de 25 para 100 graus? Então, Q vai ser o calor, M é a massa de água, né? E delta T é a minha variação de temperatura, que é de 25 para 100, 75 graus Celsius. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. A massa de água, não sei. Calor específico da água, lá no exercício ele fala que é 4.000 e a variação de temperatura 75. Então, quantidade de calor, 0, 4 e 5, 20, sobe 2, 28, 30. Vezes a massa. Quantidade de calor, 3 vezes 10 elevado a 5 M. Então, esse aqui é a quantidade de calor, vezes a massa. Eu preciso saber a massa agora, né? A quantidade de calor, né? Para evaporar a água, massa vezes calor latente. Aí ele fala aí no exercício que o calor latente dele é 2,2 vezes 10 elevado a 6. Então, ó, a quantidade 1, o K1, é essa aqui, mais a quantidade de calor 2, é essa, tá? Tem que ser igual a 2,5 vezes a massa vezes 10 elevado a 6. Se eu utilizar a definição de potência, potência é energia sobre o tempo, 125 vezes 10 elevado a 3 é igual a 2,5 vezes a massa vezes 10 elevado a 6 dividido pelo tempo. Então, por fora esse tempo aqui, dividido pelo tempo. Ele aqui vai inverter, vai ficar 125 dividido por 3 dá 2,5. 2,5 vezes 10 elevado a 6 massa dividido pelo tempo. Como a razão massa sobre tempo é a vazão da água, tá? Massa sobre tempo é a vazão da água. Eu tenho 125 vezes 10 elevado a 3, que era
aqui é igual a 2,5 vezes 10 elevado a 6 vezes a massa sobre o tempo. Regra de 3, isolando aqui, massa sobre o tempo, que é a vazão da água, 125 vezes 10 elevado a 3, dividido por 2,5 vezes 10 elevado a 6. Logo, a vazão, 125 dividido por 25, dá menos 3, 0,05 quilos de água por segundo. A quantidade de água que vazou aí, a vazão da água, está saindo 0,05 quilos por segundo. Então, ó, desde o início aqui. Ó. Então, eu tenho a quantidade de calor, a massa, a variação de temperatura. Então, usei a fórmula lá do macete. Massa, calor específico, variação de temperatura. Então, a quantidade de calor para chegar nos 100 graus é 3 vezes 10 elevado a 5 vezes a massa. Eu não sei quanto é a massa. O exercício não fornece a massa da água. E para evaporar, quanto de calor ela precisa? Massa vezes calor latente. Quantidade de calor dá 2,5 vezes a massa. E esse 2,2 aqui é o calor latente. Então a quantidade 1 mais a quantidade 2, essa aqui, mais essa aqui, dá 2,5. 2,5 vezes 10 elevado a 6. Quem não lembra aqui, dá 2,2 vezes 10 elevado a 6 e 0,3 vezes 10 elevado a 6. Aqui eu ando mais uma casa, fica 0,3 para somar os expoentes tem que serem iguais. Por isso 2,5. Potência é a energia dividido pelo tempo. A potência eu tenho, calculei lá na A. A energia, calculei aqui a quantidade de calor necessária. O tempo não tem. Tá? Então, massa dividido pelo tempo aqui. Como a vazão é a mesma coisa da massa sobre o tempo, tá? Vazão é nada mais é do que a massa dividido pelo tempo. Então, está multiplicando, passa para cá dividindo, isola, só passa para baixo. Aí eu faço a divisão e eu chego no resultado aqui da quantidade de massa de água, do volume, da vazão, da quantidade de água que está saindo por segundo. E a C, a última dessa primeira aí, fala assim: o rendimento N do sistema definido com a razão entre a potência elétrica produzida e a potência total obtida por meio do combustível. Então, ó, N é a potência aí realmente que está sendo utilizada, é a potência útil dividida pela potência total. A potência útil, 25 kW, e a potência total que a gente calculou lá, 150 kW. 25 dividido por 150 dá aproximadamente 1,17. Ou seja, aproximadamente aí 17%. Então não é uma máquina muito útil. Ela perde muita energia, apenas 17%. Agora, da aula 19, eu separei um aí, então da Universidade Federal do Paraná. Fala assim: uma máquina térmica teórica ideal teve um dimensionamento
tal que cada ciclo realizaria trabalho de 50 calorias e cederia 150 calorias para a fonte fria. A temperatura prevista para a fonte quente seria de 127 graus. Determine o rendimento dessa máquina térmica. Então, aí primeiro eu quero o rendimento dessa máquina. Tá? Então, o rendimento dela, sem problema, tá? O rendimento dela é a potência dividido pela quantidade de calor. Potência que ela vai ter dividido pela quantidade de calor que ela vai ser fornecida. Tá? Então, se ela, qual seria o trabalho realizado? É a quantidade de calor 1 menos a quantidade de calor 2. A quantidade de calor, ela faz um trabalho de 50 que ela vai fornecer para lá. A quantidade de calor 1 eu não sei quanto que é. E a quantidade de calor 2, ele fala para mim que é 150. Então, a quantidade de calor 1 tá menos, passa para cá, mais 50 mais 150, 200. Então, ela vai fornecer 200 calorias. E lá no exercício fala, não precisava nem fazer muita conta, né? Que sobra 150 e ela transferiu 50 para fonte fria, né? Sobrou 150 e ela forneceu 50, 200. Agora eu posso calcular o rendimento. Então, rendimento, 50 que está sendo útil, dividido por 200. 5 dividido por 20, 0,25. Ou seja, 25%. Né? Então, primeira coisa, precisava achar a quantidade de calor que a máquina fornece no começo, e aí depois calcular o rendimento. Na B, na B fala assim, a temperatura prevista para a fonte fria em graus Celsius. Tá? Então, eu quero a temperatura dele aí. Então, a temperatura é 127, que é o que ele fala que vai ter lá, mais 273, que eu vou transformar em Kelvin. Então, a temperatura T1, 400 Kelvin. Pela lei da termodinâmica, quantidade de calor 1 sobre quantidade de calor 2 é igual a variação da temperatura 1, variação da temperatura 2. Então, eu sei que ele fornece 200 e 1 fica com 150. O que forneceu 200 tem 400. Quanto será a temperatura dele? Regrinha de 3 aqui. X é igual a 0,0020,246 dividido por 200. 4 dois zeros, 2 zeros, 300 Kelvin. Se você quiser transformar em Celsius, 300 menos 273. 27 graus Celsius. Tá. Então, usei a lei da termodinâmica. Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. Para poder igualar. Lembrando que a temperatura sempre tem que ser em Kelvin aqui. Tá? Sempre tem que ser em Kelvin. Não adianta querer usar em Celsius direto, que você não vai dar errado. Tá? E aí, no final, você pode transformar em Celsius novamente, exercício pedido.
tá? Nesse ele pedia em graus Celsius. Aí da aula 20, que já é hidrostática, eu separei o 2, que é da Unicamp. Ele fala assim: alguns experimentos muito importantes em física, tais como os realizados em grandes aceleradores de partículas, necessitam de um ambiente com uma atmosfera extremamente rarefeita, comumente denominado ultra-alvo vácuo. Em tais ambientes, a pressão é menor ou igual a 10 elevado a menos 6 Pascal. Supondo que as moléculas que compõem uma atmosfera ultra-alto vácuo estão distribuídas uniformemente no espaço e se comportam como um gás ideal. Qual é o número de moléculas por unidade de volume em uma atmosfera cuja pressão P 3,2 vezes 10 a menos 8 Pascal a uma temperatura ambiente de 300 Kelvin? Se necessário, considere o número Avogadro 6 vezes 10 elevado a 23 e a constante universal dos gases 8 joules por mol por Kelvin. Então, ele quer aí o número de mols que ele tem. Tá? Então, como ele quer o número de mols aí, o que que eu tenho? Que é 6 vezes 10 a 23. Eu tenho uma pressão de 3,2 vezes 10 a menos 8. Eu tenho uma temperatura de 300 Kelvin. E o número 8. Tá? Eu quero o número de mols. Então, N é igual ao número de mols. Vou colocar minúsculo aqui, pequenininho. Vezes o número do A de mols. Então, o número de mols, N, é igual a N dividido por Na. Tá? Aí eu vou aplicar a equação de Clapeyron. NRT, não rejeita tarado, é igual a PV. Pra quem não lembra, puta velho. Puta velho não rejeita tarado. Eu posso escrever ela assim: N sobre Na, RT. Eu troco a pressão pela razão aqui entre os dois números de mols, é igual a PV. Aqui, ó. Sobre o volume, Na sobre P e RT. Vou uma regrinha de 3 aqui para simplificar. Aí eu tenho o número de mols que ele tinha: 6 vezes 10 a 23 vezes 3,2 vezes 10 elevado a menos 8. R é 8 e a temperatura é 300. 8 vezes 3, 32. Então, posso escrever isso aqui assim, ó. 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 32, ou 3,2, vezes... Não, vou colocar o 32 já, ó. 32 vezes 10 a menos 9, dividido 8 vezes 3, 32, vezes 10 elevado a 2. Que eu posso cortar. Eu posso simplificar aqui, ó. Cortar os dois. Aí fica 6.
Isso não, né? 8. Então fica mg é igual a 8 vezes 10 elevado a 12. 23 menos 9 dá 14. 14 menos 2, 12. Então, aí já tem os 12 moléculas. Então é o número de moléculas que eu tenho aí. Na B, ele estava assim. Sabe-se que a pressão atmosférica diminui com a altitude, de tal forma que centenas de quilômetros de altitude ela se aproxima do vácuo absoluto. No entanto, pressões acima das encontradas na superfície terrestre podem ser atingidas facilmente em uma submersão aquática. Calcule a razão P submerso sobre P nave entre as pressões que devem suportar a carcaça de uma nave espacial, P nave, e centenas de quilômetros de altitude, e a de um submarino, P submerso, sub, a 100 metros de profundidade, supondo que o interior de ambos os veículos encontra-se a pressão de um atm. Considere a densidade da água sendo 1. Então, primeiro, a pressão submersa, P sub, é a pressão externa menos a pressão interior. A pressão externa seria a pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes altura, menos PO, seria a pressão interna. P0, ele fala que é 1 atm. Então é 10 elevado a 3 vezes 10, que é a gravidade. A densidade da água ele fala que é 1000, vezes 100 metros, dá 10 elevado a 5. Né? Aqui é 3 mais 1, 4. Aí aqui eu corto um zero aqui, mais um 5. Então 10 elevado a 5. É a pressão no submarino. Agora a pressão na nave. É a pressão interna menos a pressão externa. A pressão interna, PO, que é a pressão atmosférica. A pressão externa, zero. Logo, a pressão na nave é de 1 atm, ou 10 elevado a 5 Pascal. Ele quer a razão do submarino sobre a nave. A pressão do submarino deu 10 vezes 10 elevado a 5, e a pressão da nave, 10 elevado a 5. Posso cortar 10 elevado a 5 por 10 elevado a 5. A razão entre a pressão do submarino e a pressão da nave, 10. Aí outra que eu preparei agora da aula 21, da FUVEST. Ele começa logo com um gráfico aqui, para a gente poder interpretar. E ele fala assim: o Canal do Panamá liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Sua travessia é feita por navios de carga, genericamente chamados de Panamax, cujas dimensões devem seguir determinados parâmetros para não causar danos ao canal ou à própria embarcação. Considere um Panamax em forma de um paralelepípedo reto retângulo, com 200 metros de comprimento, 30 de largura.
Quando esse navio carregado ainda está no Mar do Caribe, no Oceano Atlântico, seu calado, que é a distância entre a superfície da água e o fundo do casco, é de 10 metros. O calado varia conforme a densidade da água, na qual o navio está navegando. E essa densidade, por sua vez, depende da concentração de cloreto de sódio na água. O gráfico anterior apresenta a variação da densidade da água no mar a 25 graus, em função da concentração de cloreto de sódio, em mols por litro. Calcule a massa da água deslocada por esse navio quando ainda está no Mar do Caribe. Sabendo que a concentração de cloreto de sódio nesse mar é de 35 gramas por litro. A concentração salina no interior do canal é menor do que no Mar do Caribe, pois o canal é alimentado por um grande lago de água doce. Então, é ele que é a massa da água deslocada. Tá? Para saber essa quantidade de massa de água deslocada aí, o que eu tenho? Eu tenho que ele fala que no mar é 35 gramas de cloreto de sódio por litro. A concentração molar vai ser a concentração comum sobre a massa molar. Então, dividindo os dois aí, eu consigo achar a concentração molar. Então, eu tenho 35, e ele fala aí que a quantidade aí é 58. 35 dividido por 58, 0,6. Então, concentração molar, 0,6 mols por litro. Aí eu tenho que olhar no gráfico. Aí eu tenho que voltar lá no exercício, olhar no gráfico e ver aonde vai dar essa concentração, 0,6. Qual seria a densidade, né? Tem um gráfico lá, o gráfico está assim, ó. Qual seria a densidade que dá 0,6? Então, se você achar aqui 0,6 no gráfico, você vai ver que a densidade dá 1,02 grama por ml, por mililitro. Tá? Então já tem a densidade 1,02 grama por mililitro, tá? 102, 102 não, né? 30, 3 casas tem que andar, dá 120 gramas, quilogramas por metro cúbico. É só em quilo por metro cúbico. Anda 3 casas com a vírgula. Tá? O volume do barco aí é 200 metros de comprimento, 30 de largura, e ele está submerso 10 metros. O volume dele, 6 vezes 10 elevado a 2, 3, 4. Vezes 10 elevado a 4. Agora eu quero saber o volume de água deslocado. Então, o volume de água deslocado será o volume do barco vezes a densidade. 6 vezes 10 elevado a 4 vezes 1020. Corta um zero aqui, 10 elevado a 5. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 0, 6.
662 vezes 10 elevado a 5 quilos. Como não pode ficar em notação, não pode ficar maior que 10, 6,62 vezes 10 elevado a 7 quilos de água deslocado por esse barco. Na B, fala assim: considere que a densidade da água no interior do canal é de 1 grama por mililitro e que o calado máximo permitido no interior do canal é de 12 metros. O Panamax poderá cruzar o canal em segurança? Explique mostrando os cálculos. Então, eu quero saber se ele vai conseguir atravessar aí sem zoar o canal ou não. Tá? Então, ó, como eu sei que a densidade do mar lá, 1,02, e ele está a 10 metros, e a densidade no canal é de 1, a que altura que ele vai poder ficar? Eu sei que o máximo que ele está falando aí é de 12 metros, né? O máximo que ele pode aí é 12 metros. Então, esse H tem que estar um número menor que 12. Então, aqui dá 10,2 é igual a 1H. H é igual a 10,2 dividido por 1. Então, a altura máxima que ele vai poder ficar aí, 10,2 metros. Então, o navio pode trafegar, tá? Ele pode. Ele fala que a altura máxima que ele permite aí no canal é de 12 e o navio vai ficar 10,2, 10 metros 20 centímetros. Então ele pode atravessar tranquilamente esse canal. E da aula 22, eu separei a 1 aí, é uma do ITA, e fala assim: uma esfera sólida e homogênea de volume V e massa específica P repousa totalmente imersa na interface entre dois líquidos imersíveis. O líquido de cima tem massa específica Pc e o de baixo Pb, tal que a densidade do de cima é menor que P e P é menor que B. Determine a fração imersa no líquido superior do volume da esfera. Então, o que está acontecendo? É como se tivesse óleo e água. E aí tivesse uma esfera aqui, né? Ela fica parte no óleo, parte fica na água, né? Então tem que calcular isso aí. Para ela ficar em equilíbrio, o empuxo da de baixo mais o empuxo da de cima tem que ser igual à pressão, né? Empuxo é a força que esses fluidos vão fazer. Pressão, massa vezes gravidade. Empuxo da B, densidade vezes o volume vezes a gravidade, mais o empuxo na C, densidade, volume vezes gravidade. Então, massa vezes gravidade é igual a densidade do B, do líquido de baixo, vezes o volume dele, tá o volume B aqui também, vezes a gravidade, pressão do C, volume no C, vezes a gravidade. Colocando isso aqui em evidência, eu tenho pressão vezes volume vezes a gravidade é igual. E os dois têm gravidade, né? Então, gravidade PB, volume menos volume C, mais PC
vezes o volume C. O que é esse volume do B? Esse volume é o volume total da bola aqui, que está aqui. O volume que está na parte de cima, para saber esse volume que está aqui embaixo. Por isso que eu fiz o volume total menos o volume do C. Aí eu acho esse volume que está aqui na parte de baixo, está no azul. Então, pressão vezes volume é igual. Posso cortar a gravidade, né? Pressão do B vezes volume menos pressão do B vezes volume do C mais pressão do C, volume do C. Volume do C, PB menos PC, volume PB menos P, que é a densidade total dela. Como ele quer o volume do C sobre o volume total, PB menos P sobre PB menos PC. Então, essa aqui é a razão entre o volume que está na parte de cima e o volume total. Beleza, galera? Então, esses aí foram os que eu separei dessa Física 1. Beleza? Coloquem em ordem, né? Aproveitem aí, né? A plataforma SAS. Até a semana que vem aí eu vou estar olhando lá quem está em ordem, tá? Esse livro 5 aí para iniciar o livro 6. Beleza? Não esqueçam de colocar em ordem lá. Tem gente que tá deixando tudo em branco lá. Beleza? Beleza, rapaziada? Até daqui a pouco aí. Vou tomar uma água aqui.